Aprenda a fazer documentários em 10 horas. Aula 10. Aula 10. Pré-produção 4. Passo a passo para a realização de um documentário. Elementos básicos do storyboard. Como realizar storyboard perfeito? Decupagem. O que é? Como fazer? Atividade prática de aprendizado. Passo a passo para a realização de um documentário. Pré-produção 4. Storyboard e decupagem. Você aprendeu os conceitos das aulas anteriores? Se ainda não, dê uma pausa na evolução do seu aprendizado e retorne aos estudos das aulas até aqui demonstradas. A partir de agora, as aulas estarão totalmente conectadas. Então você necessita estar com tudo na ponta da língua para que nosso documentário aconteça. Pré-produção 4. Storyboard e decupagem. Prontinho? Sem dúvidas? Então vamos lá! Recordou os ensinamentos das aulas anteriores? Então vamos seguir com a aula 10. Pré-produção 4. Antes de começar, assista ao vídeo explicando como criar storyboard. Se desejar, assista também no YouTube. Pré-produção 4. Storyboard. O que é storyboard? Na aula 8, falamos que para escrever o roteiro, o documentarista-roteirista deve fazê-lo com muita criatividade, imaginando as cenas quadro a quadro. O storyboard é um esboço visual destes quadros,
ou seja, a história contada em desenhos. Resumindo, o storyboard é a representação do filme através de uma história em quadrinhos. Pré-produção 4. Storyboard. Através do storyboard, a narrativa do documentário acontece, os personagens ganham vida e a história dá movimento ao tema escolhido. Cada imagem em seu storyboard deve transmitir informações suficientes para que alguém que nunca leu seu roteiro possa vê-lo e saber o que está acontecendo de forma fácil e direta. Atenção, não exagere nos detalhes para não perder o foco. Ao lado, um fragmento do storyboard de Matrix. Pré-produção 4. Storyboard. Como fazer um storyboard se eu não sou desenhista? Muitos storyboards são desenhados à mão. Você pode usar até personagens palito. O importante é que a história siga um cronograma lógico do conteúdo, não deixando passar nenhuma etapa do fluxo do projeto. O documentarista pode contratar alguém para fazer seu storyboard ou ainda usar um software de storyboard. Lembre-se, seu roteiro servirá de script para a redação dos quadrinhos. Pré-produção 4. Storyboard. Como fazer um storyboard se eu não sou desenhista? Existem muitos programas que você pode utilizar, alguns grátis como 1. Pixton. Item 2. Cardboard. 3. Storyboard Daddy. 4. Canva. 5. Scribble Press, etc. Pré-produção 4. Storyboard. Quais são os elementos básicos do storyboard? Para a elaboração do storyboard, o seu idealizador necessitará dos seguintes elementos básicos. 1. Ferramenta, que utilizará para fazer os desenhos, papel e lápis, figura, software. 2. Cronologia da história. 3. Roteiro ou pré-roteiro. 4. Conhecimento de todos os recursos que serão utilizados para a filmagem, captação de sons e edição. Pré-produção 4. Storyboard. Como realizar um storyboard perfeito? Para se ter um storyboard perfeito, vamos mencionar 10 itens do processo. 1. Mapeie a história. Diferente do roteiro, o mapeamento pode ser um checklist com os pontos principais do documentário. 2. Cronologia. Divida sua história em capítulos ou etapas com os fatos organizados na sequência que acontecerão. Pré-produção 4. Storyboard. 3. Identifique as cenas-chave da história, ou seja, as principais cenas da trama. 4. Nível de detalhamento. Lembre-se que os detalhes devem ser controlados, mas extremamente importantes. Então, escolha o nível de detalhamento que as cenas terão. 5. Descreva cada cena. Faça a descrição das cenas de forma clara e objetiva, lembrando que estas deverão dar movimento ao documentário. 6. Escolha o modelo utilizado e projete seu storyboard. Ao lado, você pode ver como é o nível de detalhamento. Pré-produção 4. Storyboard. 7. Esboce as miniaturas. Inicie pelos personagens e depois siga desenhando as cenas. 8. Adicione outras informações relevantes. 9. Finalize. Verifique se a sua história está com começo e meio bem definidos. Se sim, conclua com objetividade. 10. Revise seu storyboard, fazendo ajustes nas cenas que achar que podem ser melhoradas.
Ao lado, um fragmento do storyboard de Jurassic Park. Pré-produção 4. Decupagem. Decupagem. O que é? Como fazer? Muito utilizada no cinema, a palavra decupagem vem do francês découpage, do verbo découper, que significa recortar. Na linguagem audiovisual, a decupagem é o processo de dividir as cenas de um roteiro em planos, como parte do planejamento da filmagem. Ao lado, um exemplo de decupagem no storyboard. Pré-produção 4. Antes de falarmos mais sobre decupagem, assista este vídeo do canal Arte Cines. Se desejar, assista também no YouTube. A decupagem é uma das principais e mais antigas técnicas cinematográficas existentes. O termo começou a ser usado no cinema na década de 10, com a padronização da realização dos filmes. A partir daquele momento, se fez necessária a utilização de um novo instrumento de trabalho, o roteiro decupado ou roteiro técnico, que refere-se ao último estágio do planejamento do filme, em que todas as indicações técnicas como composição, movimento de câmera e lentes a serem utilizadas, mise-en-scène e cenário são previamente estudadas. Todos esses elementos precisam ser dispostos e organizados para facilitar o trabalho da equipe, incluindo os atores, diretores de fotografia, diretores de arte e demais departamentos técnicos. A decupagem designa de modo mais metafórico a estrutura do filme como segmento de planos e de sequências, tal como o espectador atento pode perceber ao assistir uma cena. Por exemplo, observe esta cena de poucos segundos do filme A Ghost Story, de 2017. Possivelmente no roteiro decupado desta cena, há a indicação de que a personagem de Rooney Mara estaria em um ambiente interno, sentada sobre a cama com um fone de ouvido ouvindo uma música. Essas informações servem de base para que a equipe técnica utilize-se do equipamento mais adequado para que o resultado seja obtido, assim como para que os atores extraiam o máximo de sua atuação com base no que o diretor pensa da cena. Entretanto, assim como o cinema evoluiu substancialmente desde sua origem no final do século XIX, a decupagem também acompanhou essa evolução. Por exemplo, veja esse trecho do filme A Saída dos Operários da Fábrica Lumière, de 1895, e tente imaginar como seria a decupagem dessa cena. Em alguns aspectos, a cena é até parecida com a do filme A Ghost Story, como por exemplo, a razão de aspecto 1.33:1 e câmera estática. Mesmo assim, por limitações técnicas da época, a câmera não se movimentava e nem fugia muito do plano aberto que vimos durante todo o filme. Ou seja, não havia muito o que se decupar dessa cena. Mas a partir dos anos 40, estudiosos e teóricos de cinema como André Bazin e Noah Bush passaram a se debruçar sobre o tema, explorando as funções de decupagem no processo criativo do filme. Bush, por exemplo, em seu filme Praxis do Cinema, de 1969, define decupagem em 3 conceitos. Primeiro, a planificação por escrito de cada cena do filme, com indicações técnicas detalhadas. Segundo, o conjunto de escolhas feitas pelo realizador a respeito da filmagem, envolvendo planos e possíveis cortes. E terceiro, a feitura mais íntima da obra acabada, resultante da convergência de uma decupagem do espaço e de uma decupagem no tempo. Resumidamente, a decupagem de um filme ou de cada cena de um filme é um processo que começa na planificação, se concretiza na filmagem e assume sua forma definitiva na montagem. É a materialização verbal ou não do texto oriundo do roteiro que resultará naquilo que vemos em tela. Veja mais um exemplo, agora com o filme Psicose, de 58, do mestre Alfred Hitchcock. Nessa cena, observamos a personagem de Janet Leigh se preparando para fugir. Hitchcock decupa a cena com planos médios,
para mostrar as expressões faciais da personagem, planos fechados para destacar alguns objetos e alguns pequenos travelling para dar a sensação de continuidade às ações. Mas a genialidade do diretor está em decupar a cena pensando no filme como um todo e já filmá-la tendo em mente todo o seu desenvolvimento. Note que a personagem de Janet Leigh olha com um olhar de apreensão para algo que inicialmente Hitchcock oculta, mas em seguida ele movimenta a câmera saindo de um plano médio para um plano fechado no envelope de dinheiro. Essa técnica se aproxima do efeito Kuleshov, mas isso é assunto para outro vídeo. Hitchcock repete o efeito outras 3 vezes, antes de concluir a cena com a personagem colocando um envelope de dinheiro na bolsa. A pergunta é: o que essa decupagem tem a nos contar sobre o filme? Se você já assistiu a esse filme, deve se lembrar que todos os acontecimentos se devem a esse envelope. E se na decupagem do roteiro Hitchcock optasse por apenas mostrar a personagem simplesmente colocando o envelope na bolsa, todo o peso e tensão que esse objeto carregaria ficaria desperdiçado. Hoje, bons diretores têm total domínio da decupagem dos roteiros de seus filmes, utilizando-os para desenvolver todos os elementos narrativos e assim transmitir ao espectador uma completa imersão na história contada. Um filme bem decupado ganha ritmo, fluidez, além da possibilidade de melhor exploração da direção de arte, figurino e cinematografia, que terão suporte e direcionamento para criar uma unidade fílmica que agregue à obra. Este vídeo fica por aqui. Deixaremos na descrição alguns modelos de roteiros já decupados e todo o material utilizado na pesquisa deste episódio. Não se esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e compartilhar em todas as suas redes sociais com seus amigos, família, conhecidos, para que o ArteCines possa chegar a mais cinéfilos. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Pré-produção 4. Decupagem. Decupagem. O que é? Como fazer? 1. Leia o roteiro como se fosse a primeira vez, tentando imaginá-lo apenas como imagens. 2. Faça anotações e use canetas marca-texto coloridas para destacar elementos importantes durante a leitura. 3. Observe cenas potencialmente problemáticas, buscando resolvê-las visualmente. Ao lado, a imagem de Alfred Hitchcock, o mestre da decupagem. Pré-produção 4. Decupagem. Decupagem. O que é? Como fazer? 4. Numere as cenas do roteiro, se elas já não estiverem numeradas. 5. Descreva detalhadamente cada plano, como você o imagina na tela. Isso inclui posicionamento e movimentação da câmera. 6. Utilize desenhos ou fotografias, se não tiver o storyboard, para facilitar a visualização dos planos. Ao lado, um exemplo de decupagem. Pré-produção 4. Decupagem. Decupagem. O que é? Como fazer? 7. Converse com outros profissionais da equipe do filme, como o diretor de fotografia ou o editor, para compartilhar ideias e ver o que pode ser melhorado. Ao lado, mais um exemplo de decupagem. Pré-produção 4. Decupar é preciso. Conheça alguns diretores que são conhecidos por seus peculiares ou minuciosos processos de decupagem. Alguns exemplos. 1. Quentin Tarantino. Se destaca por decupar no roteiro, ou seja, muitos de seus roteiros já contam com direções e instruções técnicas, permitindo visualizar como ele pretende filmar. 2. Philippe Rousselot, diretor de fotografia. Em Animais Fantásticos, o diretor utilizou a decupagem
nas composições e no enquadramento de cada plano do filme. 3. Alfred Hitchcock. O diretor tinha um estilo muito marcante e clássico de decupagem, utilizando certos tipos de posicionamento de câmera e de enquadramento de acordo com o teor de cada cena. Atividade prática de aprendizado. Na atividade prática da aula número 10 do nosso curso, com base nas aulas anteriores, vamos continuar com o piloto do nosso documentário? Faça então o seguinte e participe mais uma vez. Ideia. Utilize a ideia principal definida do nosso documentário. Elabore. Elabore o storyboard do nosso documentário. Elabore. Elabore a decupagem do nosso documentário. Envie. Coloque tudo isso em um relatório de atividade e envie para o professor no e-mail informado no início do nosso curso, na aula número 1, com o assunto Relatório de Atividade, aula número 10 e o seu nome. Você está com dúvidas sobre esta ou as outras aulas? Se você tiver alguma dúvida sobre esta ou qualquer outra aula, envie-a para o professor no e-mail informado no início do nosso curso, na aula número 1, com o assunto Dúvida, seu nome, que responderemos o quanto antes. Nos vemos na próxima aula.